Nunca imaginei que meu próprio filho pudesse me humilhar tanto. Foi como uma facada no peito, daquelas que atravessam a alma e deixam a gente sem ar. Eu ainda consigo sentir o empurrão, o peso das mãos dele nos meus ombros idosos, enquanto ele dizia aquelas palavras que ficaram gravadas na minha memória. Este lugar é da minha verdadeira mãe. Sai daqui! Meu nome é Ernestina Peixoto. Tenho 68 anos, e esta é a história de como fui expulsa da cabeceira da mesa no Dia das Mães pelo meu único filho, Joaquim. E também é a história de como eu, uma senhora que sempre foi vista como apenas a mãe do Joaquim, ou a confeiteira aposentada, dei a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Sabe quando você dedica sua vida inteira a alguém? Cada gota de suor, cada lágrima, cada momento de alegria compartilhado. Foi assim com meu filho. Criei Joaquim sozinha depois que meu marido faleceu quando ele tinha apenas 8 anos. Trabalhei dobrado na confeitaria, fazendo doces que se tornaram famosos em toda Juiz de Fora. Minhas mãos calejadas e as rugas ao redor dos meus olhos contam a história de uma vida de trabalho para que nada faltasse a ele. Joaquim cresceu, estudou nas melhores escolas que meu dinheiro podia pagar. Sempre foi inteligente, esperto para os negócios. Quando ele decidiu abrir a imobiliária, foi com o meu suporte financeiro que conseguiu dar os primeiros passos. Mãe, vou colocar alguns imóveis no seu nome. É melhor para os impostos, ele dizia. E eu, confiando cegamente no meu filho, assinava todos os papéis sem questionar. Quem sou eu para entender de negócios imobiliários, não é mesmo? Era o que ele pensava. Aos poucos, Joaquim foi construindo sua vida. Conheceu Vitória, uma advogada ambiciosa de família tradicional, e logo se casaram. No começo, ela me tratava bem, mas percebi que algo mudou quando Berenice, mãe dela, se mudou para mais perto após ficar viúva. Berenice sempre teve aquele ar de superioridade, o tipo de pessoa que te olha de cima a baixo enquanto finge um sorriso. Como vai, Ernestina? Esses doces caseiros são tão rústicos, não é mesmo? Ela dizia com aquela voz melosa que escondia o veneno. Com o tempo, as visitas do meu filho foram diminuindo. Os almoços de domingo se tornaram mensais, depois ocasionais. Sempre havia uma desculpa. Muito trabalho, um evento importante, cansaço. Mesmo assim, eu continuava a guardar parte da minha aposentadoria para ajudar a pagar a faculdade de medicina da minha neta Amanda, sem que ninguém soubesse. Era meu jeito silencioso de continuar presente. Quando recebi o convite para o jantar de Dia das Mães na casa deles, fiquei genuinamente feliz. Pensei, finalmente vamos nos reunir como família. Passei a semana preparando os doces preferidos do Joaquim, aqueles brigadeiros de colher com chocolate belga que ele adorava na infância. Escolhi meu melhor vestido. Não era nada sofisticado como as roupas de marca da Vitória, mas era especial para mim. Cheguei cedo naquele domingo, como sempre faço. A casa deles é enorme, uma mansão no bairro mais nobre de Juiz de Fora. Ironicamente, construída em um terreno que está no meu nome, embora eu nunca tenha mencionado isso. Os móveis importados, as obras de arte nas paredes, tudo gritava riqueza e status. Ajudei na cozinha, mesmo percebendo os olhares incomodados da cozinheira contratada. Dona Ernestina, não precisa se preocupar com nada, ela dizia. Mas eu insistia em finalizar os doces pessoalmente. É o tipo de coisa que uma mãe faz por amor, mesmo quando não é necessário. Os convidados foram chegando. Primeiro alguns amigos do casal, depois Cláudio, meu outro filho que mora no exterior e raramente visita o Brasil. Ele me deu um abraço rápido e logo se juntou ao irmão para falar de negócios. Depois chegou Amanda, minha neta querida, que veio diretamente me abraçar com carinho genuíno. Vovó, que saudade! Ela sussurrou no meu ouvido. Por último, chegou Berenice, toda pomposa com seu vestido caro e joias brilhantes. Quando anunciaram que o jantar seria servido, todos se dirigiram à sala de jantar. A mesa estava lindamente decorada, com arranjos de flores frescas e louça fina. Como de costume, caminhei em direção à cadeira que sempre ocupei em ocasiões especiais. A cabeceira menor da mesa, próxima ao lugar do meu filho. Foi nesse momento que tudo aconteceu. Joaquim levantou-se abruptamente.
O sorriso em seu rosto desapareceu quando me viu puxando a cadeira. Com passos firmes, ele veio até mim, colocou as mãos nos meus ombros e, na frente de todos, me empurrou para o lado. Não foi um empurrão violento, mas foi firme o suficiente para me desequilibrar e ter que me apoiar na mesa. Este lugar é da minha verdadeira mãe. Sai daqui, ele disse em voz alta, apontando para Berenice, que sorria com satisfação. A senhora pode sentar ali no canto, perto da cozinha. O silêncio que seguiu foi breve, mas pareceu uma eternidade para mim. Logo depois, ouvi risos contidos, vi olhares de constrangimento mal disfarçados e percebi o horror nos olhos de Amanda. Berenice caminhou triunfante até a cadeira, ajeitou seu vestido caro e sentou-se como uma rainha tomando posse de seu trono. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se fortaleceu. As décadas de submissão e sacrifício silencioso passaram diante dos meus olhos como um filme. Enquanto caminhava lentamente para a cadeira no canto da mesa, perto dos lugares menos importantes, senti uma determinação crescer dentro de mim. Não era raiva, era algo mais frio e calculado. Durante todo o jantar, permaneci em silêncio, observando. Observei como Berenice era tratada como realeza, como Vitória seguia cada palavra da mãe, como meu filho parecia uma marionete nas mãos delas. Observei também como Amanda mal conseguia comer, seus olhos constantemente encontrando os meus com pedidos silenciosos de desculpas. Quando serviram a sobremesa, meus doces, que todos elogiaram sem saber quem realmente os tinha feito, decidi que era hora de começar a planejar. Enquanto todos estavam distraídos com conversas sobre viagens internacionais e novos investimentos, minha mente trabalhava aceleradamente. Você já sentiu aquela sensação de clareza absoluta? Como se de repente todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem perfeitamente? Foi isso que aconteceu comigo naquela mesa. Cada documento assinado, cada terreno registrado em meu nome, cada investimento para evitar impostos, que Joaquim havia feito usando minha identidade, tudo fazia sentido agora. Sorri discretamente enquanto saboreava o último pedaço do meu brigadeiro. Eles achavam que estavam rindo de mim, mas eu já começava a imaginar quem riria por último. E você? Já passou por alguma situação em que foi desrespeitado pela própria família? Já sentiu essa dor que parece não ter fim? Pois saiba que minha história não terminou naquele jantar fatídico. O que aconteceu depois mudaria para sempre o destino da família Peixoto. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários sua cidade. Quero muito saber quem está acompanhando minha história de superação. Porque o que vem a seguir vai mostrar como uma senhora de 68 anos, subestimada por todos, conseguiu virar o jogo de maneira espetacular. Continue assistindo para descobrir como transformei a humilhação em triunfo. Aquele jantar de Dia das Mães começou muito antes para mim. Na verdade, comecei os preparativos na quarta-feira, quando fui até o Mercado Central de Juiz de Fora comprar os ingredientes para meus doces especiais. Queria que tudo estivesse perfeito. Talvez, no fundo, eu sentisse que precisava provar meu valor, mostrar que ainda era importante. Ingenuidade minha. O domingo amanheceu ensolarado, um daqueles dias de maio que não são muito quentes nem muito frios. Acordei cedo, às 5 da manhã, como fazia nos tempos da confeitaria. Há hábitos que a aposentadoria não muda. Liguei o rádio antigo na minha cozinha e comecei a finalizar os brigadeiros gourmet, os quindins e os bem casados que tinha preparado nos dias anteriores. Olhei para minhas mãos enquanto trabalhava. Mãos envelhecidas, com manchas da idade e veias salientes, mas ainda firmes no movimento de enrolar os brigadeiros com precisão. As mesmas mãos que embalaram Joaquim quando bebê, que limparam seus machucados quando caía de bicicleta, que assinaram cheques para sua faculdade de administração. As mesmas mãos que, sem eu saber, assinaram documentos que me tornaram dona de propriedades valiosas. Às 2 da tarde, tudo estava pronto. Tomei um banho demorado, passei meu melhor perfume, um Chanel que ganhei de Amanda no Natal passado, e vesti o vestido azul marinho que reservava para ocasiões especiais. Não era um vestido de grife, mas tinha sido comprado com carinho em uma loja do centro da cidade.
Prendi meus cabelos grisalhos em um coque simples e coloquei os brincos de pérolas que pertenceram à minha mãe. Chamei um táxi para me levar até a casa de Joaquim no bairro São Mateus, o mais nobre da cidade. Durante o trajeto, o motorista puxou conversa. Vai visitar a família, dona? Sim, vou para a casa do meu filho. É Dia das Mães, sabe? Respondi com orgulho. Ah, que bom! A senhora vai ser homenageada então. Minha mãe faleceu há 5 anos e sinto muita falta dela em dias como hoje. Sorri para ele pelo retrovisor. Se ele soubesse o que me aguardava. Cheguei na mansão dos Peixoto pouco depois das 3 da tarde. A casa imponente, com seus 3 andares e jardim impecável, sempre me causava uma sensação estranha. Era grandioso demais para o meu gosto, ostensivo até. Mas Joaquim insistia que precisava de uma residência compatível com sua posição social como dono da maior imobiliária da região. Toquei a campainha e fui recebida por Márcia, a empregada doméstica. Ela sorriu ao me ver, um sorriso genuíno. Sempre nos demos bem, talvez porque ambas viemos de origem simples. Dona Ernestina, que bom ver a senhora. Pode entrar, eles estão na área da piscina. Entrei carregando minhas travessas cuidadosamente embaladas. A casa estava ainda mais decorada que o normal. Arranjos florais enormes em cada canto, uma música clássica suave tocando ao fundo. Deixe que eu levo isso para a cozinha, dona. A senhora pode ir lá para fora se juntar aos outros. Não se preocupe, Márcia. Prefiro ir eu mesma e organizar tudo do meu jeito, respondi. Na cozinha, encontrei a chefe contratada para a ocasião. Uma moça jovem, provavelmente recém-saída de alguma escola de gastronomia cara. Ela me olhou de cima a baixo quando entrei com minhas travessas. A senhora deve ser a mãe do senhor Joaquim. Pode deixar aí que depois eu arrumo tudo no buffet. Na verdade, expliquei pacientemente. Gostaria de finalizar os doces eu mesma. São receitas especiais e têm um modo específico de serem servidos. Vi a irritação passar pelo rosto dela, mas não me importei. Durante mais de 40 anos, comandei minha própria confeitaria. Não seria intimidada por uma chefe de 20 e poucos anos em uma cozinha que, ironicamente, estava construída em uma propriedade que legalmente me pertencia. Passei a hora seguinte organizando os doces em travessas de cristal, decorando-os com folhas de hortelã fresca e flores comestíveis que trouxe do meu pequeno jardim. Trabalhei com dedicação, como sempre fiz. Quando terminei, a apresentação estava digna de uma revista de gastronomia. Foi só então que saí para o jardim. Lá fora, encontrei Joaquim conversando animadamente com alguns amigos empresários perto da piscina. Vitória, minha nora, estava sentada com um grupo de mulheres, todas impecavelmente vestidas e maquiadas como se estivessem em um desfile de moda, não em um almoço familiar. Amanda, minha neta querida, correu até mim assim que me viu. Vovó, pensei que não viria mais. Ela me abraçou afetuosamente, sem se importar com os olhares de desaprovação da mãe. E perder a chance de estar com você? Nunca, respondi, beijando seu rosto. Amanda é a única naquela família que herdou minha autenticidade. Aos 22 anos, estuda medicina em uma universidade particular caríssima. Joaquim sempre se vangloria de pagar a faculdade da filha, sem saber que metade das mensalidades sai do meu modesto salário de aposentada. Um arranjo que fiz diretamente com Amanda quando percebi que ela realmente tinha vocação para a medicina. Venha, vou te levar até o papai. Caminhamos juntas até onde Joaquim estava. Ele me viu, interrompeu sua conversa por um momento e veio me dar um abraço rápido e um beijo distante na bochecha. Mãe, que bom que veio. Feliz Dia das Mães. Foi só isso. Nenhuma emoção real, nenhum calor no abraço, como se estivesse cumprindo uma obrigação social. Depois, voltou imediatamente à sua conversa sobre taxas de juros e investimentos imobiliários. Fiquei ali, parada, sem saber exatamente o que fazer ou para onde ir. Amanda percebeu meu desconforto e me conduziu até um grupo onde seu tio Cláudio estava. Meu outro filho, que mora em Portugal há quase 20 anos, veio especialmente para o Brasil nessa época. Raramente nos vemos, e nossa relação é ainda mais distante do que a que tenho com Joaquim. Mesmo assim, fiquei feliz em vê-lo.
Ernestina, quanto tempo? Ele disse, me dando 2 beijinhos à moda europeia. Nem um abraço, nem um mãe. Apenas meu nome, como se fôssemos conhecidos distantes, não mãe e filho. Conversamos brevemente sobre amenidades, o clima em Portugal, sua empresa de exportação, como estava a vida. Nada muito profundo. Percebi que ele evitava me apresentar aos amigos que estavam com ele, como se tivesse vergonha da mãe simples, ex-confeiteira. Foi nesse momento que notei uma comoção na entrada do jardim. Todos os olhares se voltaram para lá, e vi Berenice Buarque fazendo sua entrada triunfal. Aos 70 anos, a mãe de Vitória mantinha uma postura elegante, cabelos perfeitamente tingidos de loiro, joias ostensivas e um vestido que certamente custou mais que 3 meses da minha aposentadoria. "Olá, família!" ela exclamou teatralmente, abrindo os braços como uma diva que chega ao palco. Vi Joaquim praticamente abandonar sua conversa e correr até ela como um adolescente ansioso. Abraçou-a calorosamente, um abraço muito mais sincero do que o que me deu, e a conduziu como se fosse uma celebridade. Vitória logo se juntou a eles, e os 3 formaram um pequeno círculo de admiração mútua. Senti uma pontada no peito. Não era exatamente ciúme, era mais uma constatação dolorosa. Para meu filho, eu era apenas uma obrigação, um fardo a ser tolerado em datas comemorativas. Berenice, com seu dinheiro, status e conexões sociais, era quem ele realmente admirava. "Não ligue para isso, vovó", sussurrou Amanda ao meu lado. "A vó Berenice está sempre fazendo esse tipo de cena. Papai só está impressionado com o dinheiro dela." Sorri tristemente para minha neta. Mesmo jovem, ela conseguia enxergar a situação com clareza. Passou-se mais 1 hora de conversas superficiais e bebidas caras sendo servidas. Notei que todos bebiam champanhe francês, enquanto a mim foi oferecido um suco de laranja, como se não fosse apropriado que eu consumisse álcool. Pequenos detalhes que dizem muito sobre como somos vistos. Finalmente, Márcia apareceu anunciando que o jantar seria servido. Todos se dirigiram para dentro da casa, para a enorme sala de jantar decorada especialmente para a ocasião. A mesa comprida e elegante estava posta para 20 pessoas. Louça de porcelana inglesa, talheres de prata, taças de cristal, tudo meticulosamente arranjado. No centro, arranjos de rosas brancas e cor-de-rosa. Nas paredes, quadros caros de pintores famosos. Por hábito e tradição, caminhei em direção à cabeceira menor da mesa, o lugar que sempre ocupei nas reuniões familiares desde que meu marido faleceu. Não era o lugar de maior destaque. Esse ficava reservado para Joaquim, na outra ponta. Mas era um lugar de respeito, adequado para a mãe da família. Foi quando tudo aconteceu. Joaquim, que vinha logo atrás de mim conduzindo Berenice pelo braço, acelerou o passo e colocou-se entre mim e a cadeira. "Mãe, o que está fazendo?" "Indo para o meu lugar, filho", respondi, confusa com a pergunta. Foi então que ele fez aquilo. Colocou as mãos nos meus ombros e me afastou. Não foi um gesto violento fisicamente, mas a violência emocional foi avassaladora. "Este lugar é da minha verdadeira mãe. Sai daqui." Suas palavras foram como facadas. Cada sílaba pronunciada com uma frieza que jamais imaginei ouvir da boca do menino que criei sozinha. "Joaquim", murmurei, atônita. "A senhora pode sentar ali, no final da mesa." Ele apontou para uma cadeira quase escondida perto da porta da cozinha. "Temos convidados importantes hoje." Senti o ar faltar nos meus pulmões. O mundo pareceu girar por um instante. Vi os sorrisos contidos, os olhares de soslaio, a expressão de triunfo no rosto de Berenice enquanto ela ocupava o lugar que por direito era meu. O pior foi ver Vitória fingindo não notar nada, ocupada em arrumar os guardanapos. E Cláudio, meu outro filho, desviando o olhar, como se a cena fosse constrangedora demais para ele presenciar, mas não o suficiente para intervir. Apenas Amanda fez menção de protestar, mas a segurei pelo braço e balancei a cabeça negativamente. Não queria criar uma cena maior. Não queria que minha neta se indispusesse com os pais por minha causa. Com a dignidade que me restava, caminhei até o lugar indicado, no canto mais afastado da mesa. Sentei-me silenciosamente, enquanto ouvia Berenice comentar, em voz alta o suficiente para que eu escutasse.
Finalmente, um reconhecimento apropriado. Afinal, quem realmente apoiou a carreira de Joaquim fui eu. Não é mesmo, querido? Mais risadas contidas. Mais olhares de piedade. Senti meu rosto queimar de vergonha e indignação. O jantar transcorreu como uma tortura lenta. Pratos sofisticados foram servidos. Elogios foram feitos à chefe contratada. Ninguém mencionou que os doces que todos devoravam com prazer tinham sido feitos pelas minhas mãos. O vinho corria solto. As conversas giravam em torno de viagens internacionais, investimentos milionários, festas exclusivas, um mundo do qual eu claramente não fazia parte. De meu canto isolado, observei a dinâmica daquela família que já não reconhecia como minha. Vi Joaquim rir de piadas sem graça de Berenice, concordar enfaticamente com suas opiniões preconceituosas. Vi Vitória copiar os gestos e trejeitos da mãe, como uma sombra obediente. Vi amigos e conhecidos que, ao longo dos anos, tinham comido em minha mesa simples agora fingindo que mal me conheciam. A certa altura, Berenice ergueu sua taça e propôs um brinde. Ao Dia das Mães, e especialmente ao meu querido genro, que sempre me tratou mais como mãe do que como sogra. Todos ergueram suas taças. Inclusive Joaquim, que completou: "A melhor mãe que eu poderia ter." Aquilo foi a gota d'água. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era meu coração. Esse já estava em pedaços. Era algo mais profundo. Minha submissão, minha aceitação silenciosa, minha disposição de sempre compreender e perdoar. Foi nesse exato momento que tomei minha decisão. Enquanto todos riam e bebiam, comecei a planejar mentalmente cada passo do que faria a seguir. Não seria uma vingança movida pela raiva, mas uma lição movida pela justiça. Quando os doces foram servidos, elogios efusivos foram feitos. "Divinos! Extraordinários! Onde você encontrou essa chefe maravilhosa, Vitória?" Minha nora sorria, aceitando os cumprimentos sem mencionar que os doces eram meus. Típico. Berenice, ao provar um dos quindins, fez uma pausa dramática. Isso me lembra os doces daquela confeitaria antiga do centro. Como era mesmo o nome? Ah, sim. Doces Sonhos. Uma pena que fechou. A dona era uma senhora simpática, mas sem muito refinamento. Ela olhou diretamente para mim enquanto dizia isso, sabendo perfeitamente que estava falando da minha confeitaria, do meu trabalho de décadas. Sorri serenamente para ela. Um sorriso que a desconcertou momentaneamente. "Que bom que gostou, Berenice", respondi calmamente. "A receita é minha." Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Vitória rapidamente mudou de assunto, falando sobre a viagem que planejavam para a Grécia no mês seguinte. Quando o jantar finalmente terminou e os convidados começaram a se retirar, levantei-me discretamente. Ninguém notou quando peguei minha bolsa e saí pela porta da frente, sem me despedir. Naquele momento eu já estava morta para eles. Então que diferença faria uma despedida? Caminhei até o ponto de táxi mais próximo, a quase 1 quilômetro da casa. A noite estava fresca, e a caminhada me fez bem. Ajudou a organizar meus pensamentos, a acalmar minha respiração, a conter as lágrimas que insistiam em se formar. No táxi, o mesmo motorista que me trouxera mais cedo perguntou, preocupado: "A senhora está bem?" Acabou mais cedo do que o esperado. "Estou bem", respondi com uma calma surpreendente até para mim. "Na verdade, estou melhor do que nunca. Às vezes precisamos de um tapa na cara para acordar." Ele me olhou confuso pelo retrovisor, mas não fez mais perguntas. Ao chegar em casa, meu pequeno apartamento nunca me pareceu tão acolhedor. Troquei de roupa, coloquei meu pijama confortável, fiz um chá de camomila e sentei-me na poltrona da sala, aquela que tinha pertencido ao meu marido. Olhei para a foto dele na mesinha ao lado, tirada pouco antes de seu falecimento prematuro. "Você me daria razão, Antônio", sussurrei para a imagem. "Você sempre dizia que um dia Joaquim iria longe demais." Naquela noite, dormi melhor do que em anos. Uma decisão tomada traz uma paz peculiar, mesmo quando nascida da dor. Na manhã seguinte ao fatídico jantar, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. O sol entrava pelas frestas da cortina do meu quarto, iluminando o piso de madeira antigo do meu apartamento.
Fiquei deitada por alguns minutos, observando as partículas de poeira dançando na luz, pensando em como pequenas coisas podem parecer insignificantes, mas na verdade compõem toda a realidade que vemos. Meu celular tocou. Era Joaquim. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou novamente. E de novo. Então vieram mensagens. Mãe, atende. Mãe, você saiu sem se despedir ontem. Tudo bem com a senhora? Olhei para aquelas mensagens com um misto de amargura e divertimento. Agora ele se preocupava? Depois de me humilhar na frente de todos? Desliguei o celular e o guardei na gaveta da mesinha de cabeceira. Seria o início do meu sumiço estratégico. Preparei um café forte, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a anotar em um caderno tudo o que precisava fazer. Primeiro, uma visita ao banco. Depois, ao escritório do Dr. Maurício, meu advogado e amigo de longa data. Por último, uma organização completa dos meus documentos. Enquanto escrevia, o interfone tocou. Era Márcia, a empregada da casa de Joaquim. Dona Ernestina, o senhor Joaquim me pediu para vir verificar se a senhora está bem, já que não atende às ligações. Estou ótima, Márcia. Diga a ele que estou ocupada e não posso falar agora. Ele parece preocupado, dona. Preocupado com o quê, Márcia? Com o que os outros vão pensar quando descobrirem que a mãe dele desapareceu depois do jantar? Não se preocupe, estou bem. Só preciso de um tempo. Depois que ela saiu, terminei minhas anotações e me arrumei para sair. Nada de roupas modestas hoje. Vesti um conjunto de calça e blazer azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Coloquei um colar de pérolas, presente do meu falecido marido, e um batom discreto. Queria parecer profissional e segura para o que estava prestes a fazer. Minha primeira parada foi no Banco Central de Juiz de Fora, onde mantinha minha conta há mais de 40 anos. Fui recebida por Sérgio, o gerente, que sempre me tratou com respeito, mesmo quando meu saldo não era dos mais impressionantes. Dona Ernestina, que surpresa! Em que posso ajudá-la hoje? Sérgio, preciso de um extrato completo de todas as movimentações da minha conta nos últimos 10 anos. E também quero verificar quais propriedades estão registradas no meu nome. Ele pareceu surpreso com o pedido. A senhora está planejando alguma mudança no seu patrimônio? Digamos que estou fazendo um balanço da minha vida. Depois de quase 2 horas analisando documentos, descobri coisas que me deixaram de queixo caído. Além do terreno onde ficava a casa de Joaquim, havia 3 grandes empreendimentos imobiliários registrados no meu nome. Um condomínio de luxo na zona sul da cidade, um centro comercial no bairro Cascatinha e um loteamento em desenvolvimento na região norte. Todos eram gerenciados pela imobiliária Peixoto, mas legalmente pertenciam a mim. Joaquim havia colocado tudo no meu nome para facilitar questões fiscais, como ele dizia, provavelmente acreditando que eu nunca entenderia o que estava assinando, ou nunca teria coragem de reivindicar o que era meu por direito. Saí do banco com uma pasta cheia de documentos e um sorriso discreto nos lábios. Minha próxima parada foi no escritório do Dr. Maurício Andrade, um senhor de 72 anos que conheci quando ele frequentava minha confeitaria quase diariamente. Ernestina, minha querida, ele me recebeu com um abraço caloroso. Que bons ventos te trazem aqui. Expliquei resumidamente a situação, mostrando os documentos que havia coletado no banco. Seus olhos se arregalaram atrás dos óculos de leitura à medida que folheava cada página. Meu Deus, Ernestina, você tem ideia do valor disso tudo? Estamos falando de dezenas de milhões de reais. E tudo isso é legalmente meu? Absolutamente. Sua assinatura está em todos os documentos. Você é a proprietária legal. A questão é, o que você pretende fazer com isso? Contei a ele sobre o incidente do jantar, sobre a humilhação pública, sobre como meu próprio filho havia me chamado de não sua verdadeira mãe. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu narrava os eventos. Mas minha voz permaneceu firme. Quero ensinar uma lição ao meu filho, Maurício. Uma lição que ele nunca esquecerá. Passamos as horas seguintes elaborando uma estratégia legal. Maurício sugeriu que eu transferisse os imóveis para uma holding que seria criada em meu nome.
Isso me daria controle total sobre os empreendimentos sem precisar comunicar Joaquim imediatamente. Vamos fazer tudo dentro da lei, Ernestina, sem precipitações. Seu filho provavelmente virá correndo quando descobrir o que está acontecendo. Então temos que estar preparados. Ao sair do escritório, já passava das 5 da tarde. Meu celular continuava na gaveta em casa. E eu imaginava a quantidade de chamadas perdidas que encontraria. Não me importava. Pela primeira vez em décadas, estava tomando as rédeas da minha própria vida. Nos dias que se seguiram, mantive minha rotina aparentemente normal. Mas por dentro, uma revolução estava acontecendo. Não atendi nenhuma ligação de Joaquim, Vitória ou Cláudio. A única pessoa da família com quem mantive contato foi Amanda, minha neta, que veio me visitar secretamente 3 dias após o jantar. Vovó, estão todos preocupados. Papai diz que você sumiu, que não atende ligações. E você acha que ele está realmente preocupado comigo, Amanda? Ou com o que as pessoas vão pensar? Ela baixou os olhos, sabendo a resposta. Ele ficou muito bravo quando você não apareceu no almoço de domingo. Eu não fui convidada para nenhum almoço de domingo. Ele disse que sempre está implícito, que você sempre vai... Bem, as coisas mudaram. Agora ele tem sua verdadeira mãe, não é mesmo? Amanda pareceu envergonhada, mas havia algo mais em seus olhos. Uma admiração silenciosa pela minha firmeza. O que você está planejando, vovó? Eu te conheço. Esse brilho nos seus olhos significa que algo está por vir. Sorri para minha neta inteligente. De todos na família, ela era a única que realmente me conhecia. Digamos que estou organizando minha vida, Amanda. E talvez reorganizando a vida de mais algumas pessoas no processo. Antes de ela ir embora, tivemos uma conversa importante sobre a faculdade de medicina. Confirmei que continuaria pagando metade das mensalidades, independentemente do que acontecesse entre mim e Joaquim. A educação dela não deveria sofrer por causa dos erros do pai. Mas, por favor, continue mantendo nosso acordo em segredo. Sempre, vovó. E... estou do seu lado, seja lá o que você estiver planejando. Nos dias que se seguiram, continuei meu trabalho silencioso. Visitei cartórios, consultei outro advogado especializado em direito imobiliário, indicação de Maurício, e até mesmo contratei um contador para avaliar exatamente quanto dinheiro havia sido gerado com os empreendimentos que estavam em meu nome. As descobertas foram chocantes. Nos últimos 5 anos, os 3 empreendimentos principais haviam gerado lucros na casa dos milhões. Dinheiro que nunca via cor. Tudo era reinvestido ou depositado em contas que Joaquim controlava, enquanto eu vivia modestamente com minha aposentadoria de confeiteira. Uma semana após o jantar, recebi uma visita inesperada. Paulo Ribeiro, um viúvo de 73 anos que foi cliente fiel da minha confeitaria e por quem sempre tive uma queda, bateu à minha porta segurando um buquê de gérberas alaranjadas, minhas flores preferidas. Ernestina, fiquei sabendo que você anda sumida. Preocupei-me. Convidei-o para entrar, ofereci um café e acabei desabafando toda a história. Paulo ouviu atentamente, seus olhos bondosos nunca deixando os meus. Sabe, Ernestina, sempre achei que você merecia muito mais do que aquele filho ingrato te dava. Não me surpreende que ele tenha chegado a esse ponto. O que me surpreende é que eu tenha tolerado por tanto tempo, Paulo. Nunca é tarde para se impor, minha querida. Aquela visita marcou o início de uma aproximação entre nós. Paulo passou a me visitar regularmente, ajudando-me inclusive com algumas questões financeiras. Como ex-gerente de banco, ele tinha conhecimentos valiosos que foram cruciais para meu plano. Na 3ª semana após o incidente, Anita Santos, minha melhor amiga há mais de 30 anos, também entrou na jogada. Dona de uma loja de artesanato no centro da cidade, ela sempre foi minha confidente e apoiadora. Nessas 3 semanas você rejuvenesceu 10 anos, Ernestina. Ela comentou enquanto tomávamos chá na minha sala. Tem algo diferente no seu olhar. Chama-se determinação, Anita. Finalmente entendi que passar a vida inteira me sacrificando por um filho ingrato não me levou a lugar nenhum. E o que você pretende fazer agora? Contei a ela sobre as propriedades, sobre a holding que estava sendo criada, sobre a ideia de assumir o controle dos negócios. Meu Deus, você será uma empresária, uma magnata imobiliária. Ela riu.
batendo palmas de empolgação. Quem diria? A dona da confeitaria virando chefona. Não é por dinheiro, Anita, é por justiça. E para mostrar ao meu filho que aquela senhora de 68 anos que ele empurrou na frente de todos não é tão indefesa quanto ele pensava. No final daquela terceira semana, os boatos sobre meu desaparecimento já corriam por toda Juiz de Fora. Pessoas me ligavam preocupadas. Algumas até apareciam no meu apartamento para verificar se eu estava bem. A cada um, eu tranquilizava dizendo que estava apenas tirando um tempo para mim, reorganizando minha vida. O mais hilário foi quando Roberta Ferraz, prima de Vitória e fofoqueira oficial da família, apareceu na minha porta com um bolo comprado. Que ironia para uma confeiteira. Claramente mais interessada em obter informações para espalhar do que realmente preocupada comigo. Ernestina, todos estão comentando. Joaquim está desesperado. Diz que você sumiu, que não atende ligações, que pode estar doente. Como pode ver, Roberta, estou ótima. Apenas decidi que aos 68 anos tenho o direito de escolher com quem quero conviver. Mas é seu filho. Família é família, não importa o que aconteça. É engraçado você dizer isso. No jantar de Dia das Mães, ele não parecia pensar que eu era família. Ela corou intensamente, sabendo exatamente do que eu estava falando. Provavelmente esteve no jantar e presenciou tudo. Ah, aquilo foi só um mal-entendido, Ernestina. Joaquim estava nervoso, sabe como é, com todos aqueles convidados importantes. Não, Roberta, não sei como é. Nunca humilhei ninguém na minha casa, muito menos minha própria mãe. Depois que ela saiu, levando consigo o bolo intocado, senti uma satisfação indescritível. Finalmente estava me posicionando, defendendo minha dignidade. A quarta semana de meu sumiço foi a mais decisiva. A holding Ernestina Empreendimentos foi oficialmente registrada e a transferência dos imóveis estava em andamento. Maurício me garantiu que tudo estaria pronto a tempo para o grande momento que eu havia escolhido. O aniversário de 15 anos de casamento de Joaquim e Vitória, que seria celebrado no famoso restaurante Cantinho Mineiro. Amanda havia me informado sobre a festa em uma de suas visitas secretas. Seria um evento pomposo, com cerca de 50 convidados, incluindo os amigos mais próximos e parceiros de negócios. Berenice, claro, estaria lá como convidada de honra. Eu, obviamente, não havia recebido o convite. Foi durante essa última semana que Paulo me surpreendeu com uma proposta que nunca imaginei receber aos 68 anos. Estávamos sentados na minha varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de Juiz de Fora de tons alaranjados, quando ele segurou minha mão entre as suas. Ernestina, sei que nos reaproximamos há pouco tempo, mas, na verdade, venho admirando você há décadas. Sua força, sua bondade, sua determinação. E agora, vendo como você está se reinventando, não posso mais esconder o que sinto. Meu coração acelerou como não fazia há muito tempo. Quando tudo isso acabar, quando você resolver essa situação com seu filho, gostaria de te fazer uma proposta séria. Não apenas de negócios, mas de vida. Paulo, está dizendo o que acho que está dizendo? Estou dizendo que quero uma chance de fazê-la feliz, Ernestina. Como você merece ser feliz? Não respondi com palavras. Aos 68 anos, com rugas no rosto e mãos marcadas por décadas de trabalho, beijei Paulo Ribeiro como uma adolescente apaixonada. E ele retribuiu com a mesma intensidade. Naquela noite, dormi com um sorriso no rosto e sonhos que não tinha há muito tempo. Não apenas sonhos de justiça sendo feita, mas sonhos de um novo começo, de uma vida que ainda podia florescer, mesmo depois de tantas decepções. Na manhã seguinte, o penúltimo dia antes do grande confronto, fiz algo que não fazia há anos. Fui a um salão de beleza. Anita me acompanhou, incentivando cada mudança. Corte esse cabelo, Ernestina. Um corte moderno vai te deixar ainda mais poderosa. Segui seu conselho. Meus cabelos grisalhos, que sempre mantive presos em um coque austero, ganharam um corte Chanel elegante que emoldurava meu rosto e realçava meus olhos. Fiz as unhas em um tom de vermelho discreto, mas determinado. Comprei um vestido azul petróleo que Anita insistiu que ficava perfeito em mim.
Para a grande noite, você precisa estar deslumbrante. Em meu último dia de preparação, visitei mais uma vez o escritório de Maurício para recolher todos os documentos necessários. Escrituras dos imóveis, contratos, demonstrativos financeiros, tudo organizado em uma pasta elegante de couro marrom. Está tudo pronto, Ernestina. Amanhã você entra naquele restaurante como a verdadeira dona da imobiliária Peixoto. Obrigada por tudo, Maurício. Não sei como poderei retribuir. Ver a cara de Joaquim quando descobrir será retribuição suficiente. Ele riu, me dando um abraço de despedida. Na noite anterior ao grande confronto, sentei-me sozinha na minha sala, com a pasta de documentos sobre a mesa de centro e uma taça de vinho tinto. Olhei para a foto do meu falecido marido e sussurrei: Antônio, amanhã nosso filho vai aprender uma lição que nunca esquecerá. Não por vingança, mas por justiça. Para que ele entenda o valor do respeito, da gratidão, da família verdadeira. Bebi o último gole de vinho, fechei os olhos e visualizei cada momento do dia seguinte. Estava pronta. As semanas de silêncio haviam me fortalecido, me preparado para o que viria. O silêncio que precede a tempestade estava prestes a acabar. E que tempestade seria? Acordei antes mesmo do despertador tocar. O sol mal começava a despontar no horizonte quando abri os olhos, com uma energia que não sentia há décadas. Seria hoje, o dia que eu esperara durante essas semanas de planejamento. O aniversário de casamento de Joaquim e Vitória. Fui até a cozinha e preparei um café forte. Precisaria de toda a minha lucidez para o que estava por vir. Enquanto a água fervia, olhei para o calendário pendurado na parede. 15 de junho, uma data que agora ganhava um novo significado na história da família Peixoto. O telefone tocou. Era Paulo. Ernestina? Já de pé tão cedo? Não consegui dormir muito, para ser sincera. Nervosa com o grande dia? Estranhamente calma, Paulo. Como se tudo isso fosse inevitável. Conversamos por alguns minutos. Paulo me lembrou de manter a compostura, de não deixar a emoção falar mais alto no momento crucial. Lembre-se, você não está indo lá para criar um escândalo. Você está indo para assumir o que é seu por direito. Eu sei, e é exatamente o que farei. Após desligar, tomei um banho demorado. Deixei a água quente cair sobre meus ombros, como se lavasse não apenas meu corpo, mas também décadas de submissão. Enquanto me ensaboava, ensaiei mentalmente cada palavra que diria, cada gesto que faria. Nada seria improvisado. Saí do banho e me olhei no espelho do banheiro, algo que raramente fazia com atenção. Vi as marcas do tempo no meu rosto, as rugas ao redor dos olhos, as linhas de expressão em volta da boca, os cabelos completamente grisalhos, agora em um corte moderno. Mas vi também uma força nos meus olhos que não reconhecia há muito tempo. Talvez nunca tenha estado lá antes. Hoje você vai mostrar quem realmente é, Ernestina Peixoto, disse para meu reflexo. Às 9 da manhã, Anita chegou como havíamos combinado. Trazia consigo uma maleta de maquiagem e o vestido que compramos juntas, ainda na capa da loja. Pronta para se transformar na executiva mais elegante de Juiz de Fora? Mais do que pronta, respondi com um sorriso. Passamos as próximas 2 horas em uma sessão de beleza improvisada na minha sala. Anita era habilidosa com maquiagem, tendo trabalhado em um salão antes de abrir sua loja de artesanato. Ela aplicou base, corretivo, um pouco de blush, sombra em tons terrosos que realçavam meus olhos castanhos, e um batom em tom de vermelho fechado que, segundo ela, gritava poder. Nada muito carregado, ela explicou. Queremos que você pareça sofisticada, não fantasiada. Quando terminou a maquiagem, passamos para o cabelo. Meu corte novo precisava apenas de um pouco de modelador para ficar no lugar certo. Agora o vestido. Tirei o vestido azul petróleo da capa. Era um modelo elegante, de corte reto até os joelhos, com mangas 3/4 e um decote discreto. Não era nada extravagante, mas a qualidade do tecido e o caimento perfeito faziam toda a diferença. Complementei com um colar de pérolas, o mesmo que usara no fatídico jantar de Dia das Mães, mas agora com um significado diferente. E brincos combinando. Anita deu um passo para trás para me avaliar. Meu Deus, Ernestina, você está magnífica.
Olhei-me no espelho de corpo inteiro da sala e quase não reconheci a mulher refletida. Não era apenas a roupa, a maquiagem ou o cabelo. Era a postura, o olhar, a presença. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia poderosa. Agora só faltam os sapatos perfeitos, disse Anita, tirando uma caixa da bolsa grande que trouxera. Um presente meu para este dia especial. Dentro da caixa havia um par de sapatos de salto médio, elegantes e discretos, no mesmo tom do vestido. Experimentei-os e serviram perfeitamente. Como você sabia meu número? Ernestina, somos amigas há 30 anos. Eu sei até que horas você acorda para fazer xixi de madrugada. Ela riu. Nós duas gargalhamos, aliviando um pouco da tensão do momento. Ao meio-dia, Paulo chegou para nos buscar. Ele parou na porta da sala, me olhando de cima a baixo com uma expressão de admiração genuína. Ernestina, você está... Não tenho palavras. Acho que isso significa que ele aprovou, comentou Anita com um sorriso maroto. Paulo estava igualmente elegante em um terno azul marinho bem cortado, camisa branca e uma gravata discreta. Aos 73 anos, mantinha uma postura ereta e um físico surpreendentemente em forma para sua idade, resultado de décadas de natação diária. Vocês dois formam um casal e tanto, observou Anita, piscando para mim. Ainda não somos oficialmente um casal, corrigi, sentindo o rosto corar como uma adolescente. É apenas questão de tempo, respondeu Paulo, segurando minha mão e beijando-a delicadamente. Antes de sairmos, verifiquei mais uma vez a pasta com os documentos, conferindo cada papel. Tudo estava em ordem. Também coloquei na bolsa uma cópia do contrato social da nova holding e o cartão de visitas que Maurício havia mandado fazer com urgência. Ernestina Peixoto, presidente, Ernestina Empreendimentos. Maurício nos encontraria diretamente no restaurante. Tinha sido uma decisão estratégica incluí-lo na execução do plano. Como advogado respeitado na cidade, sua presença daria ainda mais peso às minhas declarações. Anita acompanhou-nos até o carro de Paulo. Um Volvo sedã discreto, mas elegante. Vou ficar esperando sua ligação depois que tudo acabar. Ela me disse, abraçando-me forte. Quero todos os detalhes, entendeu? E se precisar de reforços, é só chamar que eu corro para lá. Obrigada por tudo, Anita. Sem você não teria conseguido. Bobagem. Você é a pessoa mais forte que conheço, Ernestina. Só precisava redescobrir isso. O trajeto até o restaurante Cantinho Mineiro levou cerca de 20 minutos. Durante o caminho, Paulo e eu conversamos sobre amenidades, evitando propositalmente o assunto da confrontação que estava por vir. Em determinado momento, ele segurou minha mão sobre o console central do carro. Independente do que aconteça hoje, quero que saiba que estou ao seu lado. Obrigada, Paulo. Isso significa mais do que você imagina. Chegamos ao restaurante pontualmente às 13h. A celebração do aniversário de casamento estava marcada para as 13h30, mas decidimos chegar antes para nos posicionarmos estrategicamente. O Cantinho Mineiro era o restaurante mais sofisticado de Juiz de Fora, conhecido por sua comida mineira gourmetizada e ambiente elegante, com vista para a Serra da Mantiqueira. O maître nos recebeu na entrada. Boa tarde. Tem reserva? Estamos aqui para a celebração de aniversário dos Peixoto, respondeu Paulo com naturalidade. O homem consultou sua lista. Desculpe, não vejo seus nomes aqui. Neste momento, Maurício chegou. Impecável em seu terno cinza e com sua presença imponente de advogado veterano. Algum problema? Perguntou ele, se aproximando. O senhor é? Questionou o maître. Doutor Maurício Andrade. Estes são meus clientes. Dona Ernestina Peixoto e Sr. Paulo Ribeiro. Dona Ernestina é a mãe do Sr. Joaquim Peixoto e proprietária legal da imobiliária Peixoto, que está patrocinando o evento de hoje. A menção à proprietária legal fez o maître mudar instantaneamente sua postura. Oh, claro, claro. Por favor, me acompanhem. Vou providenciar uma mesa excelente para vocês. Fomos conduzidos a uma mesa discreta, mas estrategicamente posicionada no salão principal. Dali, tínhamos visão perfeita da mesa maior, reservada para os aniversariantes e convidados principais. Pedimos apenas água por enquanto. Eu mal conseguiria engolir qualquer coisa naquele momento. Está tudo certo com os documentos? Perguntei a Maurício em voz baixa.
Perfeito. Temos tudo o que precisamos para mostrar que você é a legítima proprietária dos imóveis e, consequentemente, acionista majoritária da imobiliária. A transferência para a holding já foi registrada. Legalmente, você tem todo o direito de assumir o controle dos negócios quando quiser. Respirei fundo, tentando controlar o nervosismo que finalmente começava a surgir. E se ele tentar contestar? Não tem como. Sua assinatura está em todos os documentos, reconhecida em cartório. Ele não pode alegar fraude porque ele mesmo conduziu todo o processo. Foi uma manobra fiscal que se voltou contra ele. Os primeiros convidados começaram a chegar. Reconheci alguns rostos do jantar de Dia das Mães. Amigos de Joaquim, colegas de trabalho, alguns parentes distantes. Ninguém parecia notar nossa presença, o que era perfeito. Às 13h40, houve uma pequena comoção na entrada. Joaquim e Vitória chegaram, ele em um terno escuro bem cortado, ela em um vestido champanhe elegante. Logo atrás deles, Berenice, ostentando joias vistosas e um vestido que claramente tentava parecer mais jovem do que seus 70 anos permitiam. Os três foram recebidos com aplausos dos convidados que já estavam presentes. Senti meu coração acelerar ao ver meu filho. Apesar de tudo, ainda era meu filho. O menino que criei sozinha após a morte prematura do meu marido. Por um breve momento hesitei. Seria mesmo necessário fazer o que estava prestes a fazer? Como que lendo meus pensamentos, Paulo colocou sua mão sobre a minha. Você não está fazendo isso por vingança, Ernestina. Está fazendo por justiça, por respeito próprio. Assenti, recuperando minha determinação. Observamos enquanto Joaquim e Vitória circulavam pelo salão, cumprimentando os convidados. Berenice permanecia ao lado deles como uma sombra, ocasionalmente tocando o braço de Joaquim com uma familiaridade que fez meu estômago revirar. Às 14h, quando todos os convidados já haviam chegado, o próprio Joaquim pegou uma taça de champanhe e pediu a atenção de todos. Queridos amigos e familiares, Vitória e eu queremos agradecer a presença de todos nesta celebração tão especial para nós. 15 anos de união, 15 anos de parceria, não apenas no casamento, mas também nos negócios. Vitória sorriu ao lado dele, segurando sua própria taça. Um brinde especial à minha sogra, Berenice, que tem sido mais que uma sogra para mim. Tem sido uma verdadeira mãe. Ele ergueu a taça na direção de Berenice, que sorriu presunçosamente. Foi nesse exato momento que Amanda, minha neta, entrou no salão. Nossos olhares se cruzaram imediatamente e vi a surpresa em seus olhos ao me reconhecer. Um pequeno sorriso se formou em seus lábios, como se ela soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Acho que chegou a hora, murmurei para Paulo e Maurício. Levantei-me da cadeira, ajeitei meu vestido e caminhei lentamente em direção à mesa principal, segurando firmemente minha bolsa onde estavam os documentos. Paulo e Maurício me seguiram a uma distância respeitosa. O burburinho no salão diminuiu gradualmente à medida que as pessoas notavam minha aproximação. Finalmente, quando estava a poucos metros da mesa principal, Joaquim me viu. A expressão em seu rosto passou da alegria para o choque, depois para algo entre a preocupação e a raiva. "Mãe?", ele disse baixando a taça. "O que está fazendo aqui? A senhora não foi convidada." "Boa tarde, Joaquim", respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. "Peço desculpas por interromper sua celebração, mas achei que, como proprietária legal da imobiliária Peixoto, eu deveria estar presente em um evento financiado pela empresa." Um silêncio atordoado caiu sobre o salão. Vitória empalideceu visivelmente, e Berenice parecia que tinha engolido algo amargo. "Do que a senhora está falando?", perguntou Joaquim, tentando manter a compostura, mas com uma voz que traía seu nervosismo. "Estou falando disso", respondi, abrindo minha bolsa e retirando o primeiro documento. "A escritura do terreno onde sua casa está construída. Em meu nome." E disso, continuei, retirando o outro papel. "O contrato do condomínio Jardim das Montanhas. Também em meu nome." E disso, mais um documento. "O Centro Comercial Cascatinha Mall. Novamente, registrado legalmente como minha propriedade." O rosto de Joaquim ficava mais pálido a cada documento que eu mostrava. Ele sabia exatamente o que eu tinha em mãos.
Mãe, esses documentos... Foi apenas uma formalidade fiscal, a senhora sabe disso. Colocamos no seu nome para facilitar algumas questões de impostos, mas a senhora sempre soube que a empresa é minha. Na verdade, Joaquim, interviu Maurício dando um passo à frente. Legalmente, esses imóveis pertencem à dona Ernestina. E como eles constituem o grosso do patrimônio da imobiliária Peixoto, podemos dizer que ela é, de fato, a proprietária majoritária do negócio. E quem é o senhor? Perguntou Vitória, recuperando parcialmente a voz. Doutor Maurício Andrade, advogado da dona Ernestina e agora consultor jurídico da Ernestina Empreendimentos, a holding que acaba de incorporar todos esses ativos. Ah, retirei o último documento da pasta, o contrato social da holding e o cartão de visitas, colocando-os sobre a mesa em frente a Joaquim. Como você pode ver, filho, a partir de hoje, a administração da empresa passa por algumas mudanças. Berenice finalmente recuperou a fala, sua voz carregada de indignação. Isso é ridículo! Joaquim construiu aquela empresa do zero. Você não pode simplesmente chegar e tomar o que é dele. Com todo respeito, senhora Berenice, respondeu Paulo entrando na conversa. Foi o dinheiro de dona Ernestina que iniciou a imobiliária Peixoto. E foram as propriedades registradas em nome dela que permitiram o crescimento da empresa. Legalmente, ela sempre foi a verdadeira dona. E quem é o senhor? Perguntou Joaquim, o rosto agora vermelho de raiva. Paulo Ribeiro, novo sócio da Ernestina Empreendimentos e futuro diretor financeiro. Respondi por ele, sentindo uma satisfação indescritível ao ver o choque no rosto do meu filho. Ah, e em breve, meu marido. Essa última revelação causou um murmúrio generalizado pelo salão. Vi Amanda tentando esconder um sorriso por trás da mão. Alguns convidados pareciam constrangidos, outros claramente intrigados com o drama que se desenrolava. Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo, disse Joaquim, agora com um tom quase suplicante. É meu trabalho, minha vida. Este lugar é da minha verdadeira mãe. Sai daqui. Repeti suas palavras exatas do Dia das Mães, mas com um tom calmo, sem raiva. Foi o que você me disse, Joaquim, na frente de todos. Bem, parece que algumas mães são esquecidas na mesa de jantar, mas lembradas para sempre nos documentos legais. Vitória começou a chorar silenciosamente. Berenice parecia que ia ter um ataque. Seu rosto normalmente pálido, agora vermelho como um tomate. Mas não se preocupe, continuei. Não pretendo te deixar sem trabalho. Você pode continuar na empresa como diretor operacional. Afinal, você realmente entende do negócio imobiliário. Apenas não será mais o presidente, nem o proprietário majoritário. A senhora está fazendo isso por vingança, acusou ele. Não, Joaquim. Estou fazendo isso por justiça e para te ensinar uma lição sobre respeito, gratidão e, principalmente, sobre nunca subestimar uma mulher de 68 anos só porque ela passou a vida fazendo doces. Neste momento, Amanda se aproximou, posicionando-se ao meu lado. Eu apoio a vovó, ela disse firmemente, e vou trabalhar com ela na empresa depois que me formar. Amanda! Exclamou Vitória, chocada com a traição da filha. Mãe, vocês trataram a vovó como lixo. Eu vi tudo naquele jantar e fiquei com vergonha de ser uma Peixoto. Aliás, Joaquim, acrescentei, você sabia que metade das mensalidades da Faculdade de Medicina de Amanda são pagas por mim? Sempre foram. Enquanto você se gabava de dar tudo à sua filha, eu silenciosamente garantia que ela pudesse seguir seu sonho. Essa revelação pareceu ser o golpe final. Joaquim desabou na cadeira, atordoado com tantas revelações consecutivas. E então, filho, concluí, acho que temos muito o que conversar sobre o futuro da empresa. Que tal marcarmos uma reunião formal na segunda-feira? Meu escritório ou o seu? Sem esperar resposta, virei-me e comecei a caminhar em direção à saída, com Paulo, Maurício e Amanda me acompanhando. Senti os olhares de todos no salão me seguindo, mas pela primeira vez em minha vida, não me importei com o julgamento alheio. Caminhei de cabeça erguida, certa de que havia feito o que precisava ser feito. Quando chegamos à porta do restaurante, olhei para trás uma última vez.
Joaquim continuava sentado, atordoado, enquanto Vitória e Berenice gesticulavam freneticamente ao seu lado. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram e vi algo que nunca tinha visto nos olhos do meu filho antes: respeito. E aquilo, mais do que qualquer vingança, foi a maior vitória que eu poderia ter conquistado. Ao sair do restaurante Cantinho Mineiro, senti o ar fresco de Juiz de Fora encher meus pulmões como se fosse a primeira vez que realmente respirava em anos. Uma leve brisa balançou meu cabelo recém-cortado, enquanto o sol da tarde brilhava sobre nós, quase como uma aprovação divina do que acabara de acontecer. Vovó, você foi incrível! Amanda me abraçou assim que chegamos à calçada. Seus olhos brilhavam de admiração, algo que eu raramente tinha visto dirigido a mim. A cara da avó Berenice quando você mostrou os documentos. Acho que ela quase engasgou com o próprio veneno. Amanda, repreendi suavemente, mas não consegui conter um sorriso. Não devemos celebrar o constrangimento dos outros, mesmo que tenham merecido. Paulo ofereceu seu braço para me apoiar, e percebi que minhas pernas tremiam levemente, a adrenalina finalmente baixando após a confrontação. Você foi formidável, Ernestina. Ele disse com aquela voz grave e calorosa que já começava a se tornar familiar para mim. Manteve a dignidade do início ao fim. Mostrou a eles exatamente como uma verdadeira dama se comporta, mesmo quando está virando a mesa do jogo. Maurício, sempre prático, já estava ao telefone, organizando os próximos passos. Sim, podemos marcar a reunião formal para segunda-feira às 10h. Exato, no escritório da imobiliária. Não, acredito que não haverá resistência. Os documentos são irrefutáveis. Uma limusine preta estacionou à nossa frente. Olhei para Paulo, confusa. Surpresa? Ele sorriu. Achei que depois de um momento tão importante, você merecia uma pequena celebração. Reservei uma mesa no Mirante para nós 4. O Mirante era o restaurante mais exclusivo da cidade, localizado no ponto mais alto de Juiz de Fora, com vista panorâmica para toda a região. Era o tipo de lugar que eu nunca imaginei frequentar, não como cliente, pelo menos. Anos atrás, minha confeitaria fornecia doces para eles, mas eu sempre entrava pelos fundos, como funcionária, nunca pela porta da frente. Paulo, não precisava... Shhh! Ele colocou um dedo gentilmente sobre meus lábios. Hoje é dia de celebração, o início de uma nova vida para você, para nós. Entramos na limusine. Eu, Paulo, Amanda e Maurício. Enquanto o veículo deslizava pelas ruas de Juiz de Fora, notei pessoas olhando curiosas. Não era comum ver limusines na cidade. Por um momento, me senti constrangida com a ostentação, mas então pensei, por que não? Trabalhei a vida inteira. Mereço um momento de luxo. O que acha que o papai vai fazer agora? Perguntou Amanda, quebrando momentaneamente o clima festivo. Conhecendo seu pai, respondi pensativamente. Primeiro ele vai passar por algumas fases. Negação. Vai tentar encontrar alguma falha nos documentos. Depois raiva. Provavelmente vai gritar com alguns advogados. Em seguida, barganha. Tentará negociar comigo algum tipo de acordo. E a senhora vai aceitar? A preocupação era evidente na voz dela. Claro que vou. Sorri tranquilamente. Não quero destruir seu pai, Amanda. Quero apenas que ele aprenda a me respeitar. E honestamente, ele é bom no que faz. A imobiliária não chegaria onde está sem o trabalho dele. Apenas não chegaria lá sem o meu dinheiro também. Maurício assentiu aprovadoramente. Uma abordagem sábia, Ernestina. Os melhores acordos são aqueles onde ambas as partes sentem que ganharam algo. A limusine subiu a estrada sinuosa que levava ao mirante. A cada curva, a vista da cidade ficava mais impressionante. Quando finalmente chegamos ao restaurante, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Fomos recebidos pelo maître com uma deferência que nunca experimentei antes. Senhora Peixoto, sua mesa está pronta. Por favor, me acompanhe. Percebi que Paulo devia ter feito a reserva usando meu sobrenome, e pela primeira vez, o nome Peixoto não me fez sentir como um apêndice de Joaquim, mas como uma pessoa por direito próprio. Ernestina Peixoto, empresária, proprietária, mulher independente. Nossa mesa tinha a melhor vista do restaurante.
Uma garrafa de champanhe francês já estava resfriando em um balde de prata quando chegamos. Propostas uma saúde? Paulo ergueu sua taça depois que o sommelier serviu a todos nós, inclusive Amanda, que parecia tão encantada com o lugar quanto eu. A que brindaremos? Perguntei. A novos começos. Ele respondeu, seus olhos nunca deixando os meus. A segundas chances. A provar que nunca é tarde para tomar as rédeas da própria vida. A vovó Ernestina, acrescentou Amanda. A mulher mais forte e corajosa que conheço. A justiça poética, completou Maurício com um sorriso. Brindamos. O som cristalino das taças ecoando como música. O champanhe tinha um sabor que eu nunca havia experimentado antes. Não apenas pela qualidade da bebida, mas pelo gosto da vitória, da autodeterminação. Enquanto apreciávamos o menu sofisticado do mirante, meu celular vibrou na bolsa. Era uma mensagem de Anita. E então? Me conta tudo! Sorri e enviei uma resposta rápida. Foi perfeito. Te conto os detalhes amanhã. Estou no mirante agora, celebrando. Quase imediatamente ela respondeu. No mirante? Minha amiga virou madame mesmo. Amanhã quero saber cada detalhe, inclusive desse romance com o Paulo que está ficando cada vez mais sério. Coloquei o celular de volta na bolsa, sentindo o rosto corar levemente. Boas notícias? Perguntou Paulo. Anita sendo Anita? Respondi com um sorriso. Quer todos os detalhes amanhã. O jantar transcorreu em um clima de celebração contida. Não era uma comemoração estridente sobre a humilhação de Joaquim, mas uma afirmação tranquila da minha nova posição na vida. Amanda contou sobre seus planos para depois da faculdade. Como queria combinar medicina com gestão empresarial, talvez criando uma rede de clínicas populares que oferecessem atendimento de qualidade a preços acessíveis. Isso me lembra sua avó, comentou Paulo. Sempre pensando nos outros, mesmo quando está construindo um negócio. É verdade, concordou Amanda. Vovó sempre fazia doces especiais mais baratos para famílias que não podiam pagar o preço integral. Ela achava que eu não sabia, mas eu via. Senti meus olhos umedecerem com a observação. Nunca imaginei que minha neta tivesse notado esses pequenos gestos. A noite avançou agradavelmente. Após o jantar, Maurício se despediu, citando compromissos familiares. Amanda também precisava voltar para estudar para uma prova importante na segunda-feira. Paulo se ofereceu para levá-la em segurança, sugerindo que eu o esperasse no deck de observação do restaurante, onde poderíamos apreciar as luzes da cidade antes de irmos embora. Fiquei sozinha por cerca de 20 minutos. Tempo suficiente para refletir sobre os eventos extraordinários daquele dia. A brisa noturna era fresca, mas agradável, e as luzes de Juiz de Fora brilhavam abaixo como estrelas caídas do céu. De alguma forma, a cidade parecia diferente agora. Não era mais apenas o lugar onde eu vivia à sombra do sucesso do meu filho, mas um território onde eu tinha meu próprio lugar, minha própria relevância. Meus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. Mãe? Virei-me, surpresa ao ver Joaquim parado a alguns metros de distância. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde nosso confronto no restaurante, apenas algumas horas antes. Seus ombros normalmente eretos estavam caídos, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que não via desde que era criança. Joaquim, não esperava vê-lo aqui. Precisava falar com a senhora. O maître me disse que estava aqui em cima. Houve um momento de silêncio constrangedor entre nós. Finalmente, ele deu alguns passos à frente, apoiando-se na grade ao meu lado, olhando para a cidade. A senhora sempre gostou desta vista. Ele comentou, quase casualmente. Sim, costumava trazer você aqui quando era pequeno, lembra? Não para o restaurante, claro. Não tínhamos dinheiro para isso. Mas vínhamos até este mirante aos domingos. Você dizia que queria morar no ponto mais alto da cidade um dia. E acabei morando, ele disse baixinho. Graças à senhora. Outro silêncio. Desta vez, mais denso de significado. Por que, mãe? Ele finalmente perguntou. Por que nunca me disse que os imóveis realmente eram seus? Que metade da mensalidade de Amanda era paga pela senhora? Por que manteve tudo em segredo? Ponderei cuidadosamente antes de responder. Por que mães fazem isso, Joaquim? Apoiam silenciosamente
sem exigir reconhecimento. Acreditam que o maior presente é ver seus filhos felizes e realizados, mesmo que às vezes às custas da própria felicidade. Eu não precisava que você soubesse que o terreno da sua casa era legalmente meu, porque na minha cabeça já era seu de qualquer forma. Tudo o que eu tinha sempre foi seu. Até hoje, ele comentou, um toque de amargura em sua voz. Até você me mostrar que não me via mais como sua mãe, corrigi gentilmente. Naquele jantar, você não apenas me humilhou, filho. Você me apagou. Negou todo o sacrifício, todo o amor, toda a dedicação. E pela primeira vez, percebi que precisava me valorizar. Ele abaixou a cabeça e vi algo que nunca imaginei ver. Uma lágrima escorrendo pelo rosto do meu filho. Eu sinto muito, mãe. Muito mesmo. Não sei o que deu em mim naquele dia. Berenice vinha me pressionando há tempos, dizendo que eu precisava mostrar mais consideração a ela, que ela merecia um lugar de destaque como a matriarca da família, e Vitória concordava. E eu simplesmente cedi. Você sempre admirou o dinheiro e o status dela. Observei sem rancor, apenas constatando um fato. Sim, ele admitiu. Desde jovem, eu queria aquilo. A casa grande, as joias, as viagens internacionais. E quando me casei com Vitória, achei que estava entrando para aquele mundo. Berenice representava tudo o que eu aspirava, enquanto eu representava o que você queria esquecer. A confeiteira simples, as origens humildes. Ele não negou, e seu silêncio foi uma admissão mais honesta do que qualquer palavra poderia ser. O que a senhora vai fazer agora? Ele perguntou finalmente. Vai mesmo me tirar da empresa que construí? Que construímos, corrigi suavemente. E não, Joaquim, não vou te tirar da empresa. Como disse antes, você continuará como diretor operacional. Tem talento para os negócios? Sempre teve. Apenas precisará responder a um conselho diretor agora. Eu, Paulo e, eventualmente, Amanda quando se formar. Ele pareceu aliviado, mas ainda preocupado. E quanto à Vitória? E Berenice? Elas estão... bem, devastadas seria um eufemismo. Não pude conter um pequeno sorriso. Imagino que estejam. Especialmente Berenice, que perderá sua influência sobre os negócios da família. Quanto à Vitória, bem, dependerá dela decidir se quer ser esposa do diretor operacional ou se apenas se casou com o que achava ser o dono da empresa. Isso foi duro, mãe. A verdade frequentemente é, filho. Mais um silêncio, este mais contemplativo. Sabe o que mais me surpreendeu hoje? Ele perguntou. Não foram os documentos, nem mesmo saber sobre a mensalidade de Amanda. Foi ver a senhora entrar naquele restaurante, tão confiante, tão poderosa. Por um momento, não reconheci minha própria mãe. Talvez porque pela primeira vez você estava vendo quem eu realmente sou, Joaquim. Não apenas sua mãe, mas Ernestina Peixoto. Mulher, empreendedora, pessoa por direito próprio. Ele assentiu lentamente, como se a ideia estivesse apenas começando a fazer sentido para ele. E esse Paulo, ele é alguém muito especial para mim, respondi com simplicidade. Alguém que me vê por quem eu sou, não pelo que posso oferecer ou pelo que represento socialmente. A senhora vai mesmo se casar com ele? Provavelmente sim, embora ainda não tenhamos formalizado nada. Aos 68 anos, Joaquim, aprendi que a vida é preciosa demais para adiar felicidades. Vi algo mudar nos olhos dele, um reconhecimento, talvez uma compreensão tardia de quem eu realmente era. Mãe, Ele foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Paulo retornava e parou surpreso ao ver Joaquim ali. Boa noite. Paulo cumprimentou formalmente, vindo ficar ao meu lado. Não de forma possessiva, mas claramente protetora. Senhor Ribeiro, Joaquim respondeu com igual formalidade. Está tudo bem, Paulo, assegurei. Joaquim e eu estávamos apenas conversando. Eu já estava de saída, disse Joaquim rapidamente. Então, para minha surpresa, ele se inclinou e me deu um beijo no rosto. Não o beijo formal e distante dos últimos anos, mas algo mais genuíno. Nos vemos na reunião de segunda-feira, mãe. Enquanto ele se afastava, notei que seus ombros já não estavam tão caídos. Havia uma nova dignidade em seu andar,
Não a arrogância anterior, mas algo mais autêntico. Tudo bem? Perguntou Paulo, segurando minha mão. Melhor do que esperava, respondi honestamente. Ficamos ali por mais alguns minutos, observando as luzes da cidade. Paulo envolveu meus ombros com seu braço e apoiei minha cabeça em seu ombro, sentindo uma paz que não experimentava há décadas. Sabe o que é engraçado? Comentei. Passei a vida inteira acreditando que minha função era ficar nos bastidores, apoiando os outros. Que o melhor que podia fazer era ser útil, ser necessária. Nunca imaginei que, aos 68 anos, descobriria que também mereço estar no centro da minha própria história. Você sempre esteve no centro dela, Ernestina. Paulo respondeu suavemente. Apenas não havia percebido ainda. No caminho para casa, passamos pela minha antiga confeitaria, agora transformada em uma loja de celulares. Pedi ao motorista que parasse por um momento. Sabe, disse a Paulo enquanto olhava para a fachada modificada. Foi aqui que tudo começou. Cada doce vendido, cada hora extra trabalhada, cada centavo economizado, tudo para dar a Joaquim uma vida melhor que a minha. Nunca me arrependi disso. E não deveria. Ele apertou minha mão. Você fez o que qualquer mãe faria. O problema nunca foi seu amor ou seu sacrifício, Ernestina. Foi não perceber que você também merecia mais. Melhor tarde do que nunca, não é? Sorri. Muito melhor. Ele concordou, inclinando-se para um beijo suave. Quando cheguei em casa naquela noite, meu pequeno apartamento parecia diferente. Não eram os móveis ou a decoração, eram meus olhos que haviam mudado. Pela primeira vez, não via um lugar modesto em comparação com a mansão do meu filho, mas um lar acolhedor que em breve seria apenas uma lembrança. Na segunda-feira, eu me sentaria à cabeceira da mesa de reuniões da imobiliária Peixoto. Não como a mãe do dono, mas como a presidente. Em algumas semanas, me mudaria para uma casa maior, não por ostentação, mas porque Paulo e eu decidiríamos começar nossa vida juntos. E em alguns meses, quando Amanda se formasse, eu a receberia na empresa, não como um favor, mas reconhecendo seu verdadeiro valor. Antes de dormir, olhei mais uma vez para a foto do meu falecido marido. Antônio, sussurrei. Acho que finalmente entendi o que você sempre tentou me dizer, que eu era forte demais para viver à sombra de qualquer pessoa, inclusive do nosso filho. E pela primeira vez em muitos anos, dormi sem sonhos inquietos ou preocupações sobre o futuro. Aos 68 anos, Ernestina Peixoto finalmente havia encontrado seu lugar. Não a mesa de jantar do filho, mas a cabeceira de sua própria vida. E assim termina a história de como uma senhora de 68 anos, que passou a vida inteira nos bastidores, finalmente assumiu o papel principal de sua própria vida. Confesso que, ao olhar para trás, ainda me emociono ao lembrar de cada momento dessa jornada. Tudo começou com aquele jantar de Dia das Mães, quando meu filho Joaquim me empurrou literalmente da mesa e disse na frente de todos: "Este lugar é da minha verdadeira mãe. Sai daqui", e colocou Berenice, minha sogra, no lugar que seria meu por direito. A humilhação, as risadas contidas, os olhares de pena, aquilo poderia ter me destruído. E por algumas horas, realmente pensei que tinha sido destruída. Mas aquela humilhação pública se tornou o catalisador para uma transformação que eu jamais imaginaria possível na minha idade. Em vez de chorar pelos cantos ou implorar por migalhas de atenção, decidi desaparecer. Aquelas semanas de silêncio não foram de luto, mas de planejamento. Cada dia que passei sem atender às ligações de Joaquim, cada visita ao banco e ao escritório de advocacia, cada documento que analisei, tudo isso foi construindo a fundação da minha independência. A descoberta de que eu era legalmente proprietária de imóveis valiosíssimos, incluindo o terreno da casa de Joaquim e os 3 maiores empreendimentos da imobiliária, não foi apenas uma revelação financeira, mas uma epifania sobre minha própria vida. Durante anos assinei papéis sem questionar, confiei cegamente, permiti que meu trabalho e meu dinheiro fossem usados sem reconhecimento adequado. A preparação para o grande confronto trouxe não apenas uma estratégia legal, mas também uma renovação pessoal. O novo corte de cabelo, o vestido elegante, a maquiagem cuidadosa,
não eram apenas mudanças externas, mas símbolos de uma transformação interna profunda. E nesse processo, reencontrei Paulo, um amor que floresceu inesperadamente na minha idade, provando que nunca é tarde para recomeçar. O momento da revelação no restaurante Cantinho Mineiro, durante o aniversário de 15 anos de casamento de Joaquim e Vitória, foi cinematográfico. A expressão de choque no rosto do meu filho quando mostrei os documentos, o desespero de Vitória, o engasgo literal de Berenice com seu vinho caro. Mas o mais importante não foi a humilhação deles. Foi minha própria dignidade recuperada, meu valor finalmente reconhecido. E depois, aquela conversa inesperada com Joaquim no mirante, sob as estrelas de Juiz de Fora. Ver meu filho vulnerável, admitindo seus erros, reconhecendo finalmente quem eu realmente sou, não apenas a mãe dele, mas Ernestina Peixoto, uma mulher completa por direito próprio, trouxe um fechamento que eu não sabia que precisava. O que aprendi nessa jornada? Que respeito não se implora, se conquista. Que gratidão não se exige, se merece. Que amor, quando usado para nos diminuir, não é amor de verdade. E principalmente, que nunca, jamais, devemos permitir que alguém defina nosso valor ou nos diga qual é o nosso lugar. Hoje, 6 meses depois daqueles eventos, minha vida é irreconhecível se comparada ao que era antes. A imobiliária Peixoto, agora parte da Ernestina Empreendimentos, prospera sob uma administração compartilhada. Joaquim continua como diretor operacional, usando seu talento para os negócios, mas com uma nova humildade e respeito. Vitória eventualmente se adaptou à nova realidade, embora Berenice tenha praticamente desaparecido de nossas vidas. Uma ausência que, honestamente, não sentimos muito. Amanda se formou em medicina e agora divide seu tempo entre o consultório que abrimos juntas e a administração dos negócios familiares. Paulo e eu nos casamos em uma cerimônia simples, apenas com amigos próximos, no jardim de nossa nova casa. Não tão grandiosa quanto a de Joaquim, mas perfeitamente adequada para um casal que valoriza conforto acima de ostentação. E quanto a mim? Aos 69 anos, redescobri quem sou. Não apenas mãe, avó ou esposa, embora esses papéis continuem sendo preciosos para mim, mas também empresária, mentora, mulher independente. Todos os dias agradeço aquele empurrão à mesa de jantar, pois sem ele, talvez nunca tivesse encontrado a coragem de me levantar e ocupar meu verdadeiro lugar no mundo. Minha história pode parecer única, mas sei que muitos de vocês que me assistem já passaram por situações semelhantes. Talvez não com a mesma reviravolta dramática, mas certamente já sentiram a dor de ser menosprezados, subestimados ou simplesmente invisíveis para aqueles que mais deveriam valorizá-los. Se você se identificou com qualquer parte da minha história, quero que saiba, nunca é tarde para mudar o roteiro da sua vida. Nunca é tarde para se impor, para exigir respeito, para descobrir sua própria força. Às vezes, precisamos de um empurrão, literal ou figurado, para nos mostrar que merecemos mais do que migalhas de consideração. E agora, preciso pedir algo importante para vocês. Se esta história tocou seu coração, se trouxe alguma reflexão ou inspiração, por favor, ajudem o canal Vovó Lembrou a continuar trazendo narrativas como esta. Inscrevam-se no canal. É aquele botão vermelho logo abaixo do vídeo. Não custa nada para vocês, mas significa o mundo para nós. Cada novo inscrito nos mostra que vale a pena continuar compartilhando estas histórias de superação e autodescoberta. Deixem também seu like, aquele dedão para cima, que ajuda outros a encontrarem nosso conteúdo. E por favor, comentem. Quero muito saber o que acharam da minha história. Vocês já passaram por algo parecido? Já tiveram que impor respeito em uma situação difícil? Ou talvez estejam passando por isso agora mesmo? Seus comentários não apenas me ajudam a me conectar com vocês, mas também criam uma comunidade onde todos podemos compartilhar experiências e fortalecermos uns aos outros. Se puderem, assistam também aos outros vídeos do canal. Há tantas histórias emocionantes como a minha, relatos de superação, recomeços tardios, lições aprendidas muitas vezes da maneira mais difícil.
Cada história traz uma perspectiva única e valiosa sobre os desafios e triunfos da vida. E se minha história realmente tocou seu coração, e você quiser ajudar este canal a crescer ainda mais, considere contribuir com o Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade requer tempo, dedicação e recursos. E sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos o canal ativo e crescendo. Cada doação recebida através do Valeu Demais é investida diretamente na melhoria do canal, permitindo que alcancemos mais pessoas com nossas histórias de superação. É graças a apoiadores como você que podemos continuar esse trabalho que, acreditamos, traz não apenas entretenimento, mas também conforto, inspiração e coragem para muitas pessoas. Lembrem-se sempre, não importa sua idade, sua situação financeira ou familiar, você merece respeito, reconhecimento e amor verdadeiro. E às vezes, o maior ato de amor próprio é simplesmente se levantar da mesa onde você não é valorizado e criar seu próprio lugar à cabeceira. Obrigada por acompanharem minha história. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos compartilhando histórias que emocionam, inspiram e, quem sabe, podem mudar vidas. Afinal, como diz nosso lema, quem lembra, ensina. Quem aprende, transforma.